Perceberam? Eu ligo a seta, pessoal, não é que eu vá ultrapassar, nem queira forçar, obviamente, mas é para dar uma discreta olhadela. Eu já comentei isso, isso tem um risco de você ser multado. Já aconteceu comigo uma única vez em quase 40 anos de estrada. É o seguinte, eu fiz isso na faixa pontilhada, aqui mesmo na Rio Bahia, em Vitória da Conquista, e tinha uma viatura da PRF. Acontece, quando eu saí alguns segundos e retornei, eu atingi metros, poucos metros da faixa contínua. O policial, né, corretamente me abordou, documentação do veículo, documentação CNH e tal, muito educado, e disse: o senhor cometeu uma imprudência e vai ser multado. Eu nem perguntei qual era, porque eu conheço a legislação, né, pessoal? Percebem a dificuldade de ultrapassar? Eu poderia forçar aqui, não, faixa contínua. Então essas discretas olhadelas, numa situação dessa de fila, fluxo intenso de caminhões, você corre o risco de ser multado. Enfim, pessoal, toda atenção é pouco, entendeu? Perceberam que eu ainda fiquei um pouco em dúvida, porque não era a topografia da pista, né? Apesar de ser uma reta, mas tinha discreta lombada, embora em faixa pontilhada, ok, pessoal? Enfim, pessoal, eu fico repetindo porque vale o alerta. Dirigir em rodovia, principalmente em rodovias com as características da BR-116, aqui no caso Rio Bahia, tem que ter muita atenção, entendeu, pessoal? Tem que ter muita atenção e dirigir defensivamente. Observem aí a fila de caminhões aqui à frente. Não é uma fila muito grande, mas é constante. 10 caminhões, 5 caminhões, 20 caminhões. E se tiver uma parada de pista, aí, meu amigo, aí é o seguinte, junta rapidinho 100 caminhões. Claro que não se compara, apesar de ser uma rodovia com fluxo pesado, né? Não se compara com a BR-163 lá no extremo norte do Mato Grosso, com o sul do Pará, em direção a Miritituba, né? Na época do transporte pesado de grãos, janeiro, fevereiro, é pesado. Ali, fila de 30 quilômetros em direção a Miritituba, é só visitar alguns vídeos no YouTube. Então, no pico mesmo da safra de grãos, o fluxo, o trânsito de carretas, os famosos 9 eixos, principalmente lá Mato Grosso para o Pará, é coisa de louco. Então, fila de 20 quilômetros de carreta não é raro não, entendeu? Já vi, e não foi só uma vez, pela internet, fila de 40 quilômetros antes lá do famoso KM30, né, em Campo Verde. KM30 porque fica a 30 quilômetros de Itaituba, né? E o porto de Miritituba, é exatamente no município de Itaituba. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Perceberam? Perceberam? Eu ultrapassei com segurança, sim, mas já próximo à faixa contínua, mas atrás de mim esse caminhão que eu ultrapassei, entendeu, pessoal? Tem que ter muita atenção, muita atenção.
ultrapassagens têm que ocorrerem com segurança, né? Mas envolvem risco, mesmo no local permitido, faixa pontilhada, porque o fluxo é muito grande de caminhões. Perceberam mais uma ultrapassagem que eu fiz, obviamente na faixa pontilhada, mas quando eu acessei de volta a pista principal, esse Scania aqui que eu ultrapassei muito próximo, né? Então é o seguinte, se possível, evitar a ultrapassagem mesmo em faixa pontilhada. Só que tem um detalhe, você não vai ficar também somente na frente de um veículo. Por quê? Porque se esse caminhoneiro que estiver atrás de você for daqueles impacientes que fique colado no fundo do seu veículo, você tem que ultrapassar também, claro, com segurança. São poucos trechos nessa condição aqui, ó, com visibilidade de segurança para você ultrapassar. Exemplo, né, que você consegue ultrapassar algumas carretas, mas é o seguinte, o risco mesmo numa condição de reta, de faixa pontilhada, ele existe. Não é ultrapassar um caminhão, dois ou dois automóveis, entendeu, pessoal? Numa situação dessa ultrapassagem que eu fiz com segurança, há casos em que a pessoa ia mais um pouquinho, ultrapassaria, tentaria esse baú aí à frente. Eu preferi, obviamente que cuidado, olhando aqui atrás, um Volvo aqui, diga-se de passagem, um bruto. Eu acho muito bonito os Volvo, FH e os Scania, sem desmerecer os outros também bonitos, né? Iveco, Mercedes, Volkswagen, Meteor, mas o Volvo FH e o Scania, se for laranja a cor, perceberam? Vocês perceberam aí? O carreteiro queria ultrapassar, pessoal. Perceberam? Eu ultrapassando corretamente na faixa pontilhada, ele abriu. Perceberam? Tá gravado. Então eu tive que ir de forma repentina, mas com segurança ainda, né? A velocidade não era tão alta, eu estava ali a 95. Mas é o seguinte, pessoal, tem que ter atenção. É muito caminhão, é muita carreta. Eu não vou cortar esse ponto aí na edição, viu? Não vou cortar, porque serve de alerta. Ah, mas seu Valdir, ali pode ter desviado um pouquinho rapidamente por conta de algum buraco, ele não queria ultrapassar. Eu não sei, né? Imagina que Deus nos proteja se ele abre realmente. Ó, aqui eu vou cometer uma leve imprudência, olha. 5 metros, ó. Mas com segurança, porque tem essa distância de segurança aqui entre o meu veículo e esse Scania aqui. Então, sobre aquela ultrapassagem lá, a outra, eu ultrapassando na reta, faixa pontilhada, livre, com segurança, uma aceleração compatível com a condição, mas acontece que aquele caminhoneiro, ele momentaneamente desceu uma condição de risco. Conversando com vocês, e eu conversando, pessoal, me distraí um pouquinho, não na rodovia, pelo contrário, atenção total na rodovia, mas a placa, eu gosto de, sempre que passamos por uma placa dessas azuis de limite de municípios, além do vídeo, né, que está a GoPro capturando a imagem, eu gosto de citar limite de municípios, tal e tal, limite de municípios, esse,
aqui nós estamos em direção a Milagres. Pode ser até que eu conversando nós já estejamos nos limites geográficos de Milagres, mas acredito que não. Estou achando muito cedo a conferir. Muito cedo em relação à distância, né? Se bem que distância na Rio Bahia atrás de caminhões não quer dizer muita coisa. 10 quilômetros ou 50, entendeu, pessoal? Mais à frente nós teremos uma praça de pedágio, né? Desde lá a divisa de Minas com a Bahia até Feira de Santana são 5 praças de pedágio, né? Nós já passamos 3, né? Da divisa até Jequié, e aqui até Feira de Santana serão 2. Uma eu recordo exatamente que é em Rafael Jambeiro, já lá Paraguaçu, né? Por ali. Aquela conexão, próxima àquela conexão com a BR-242 que vem lá de Barreiras. E a outra não recordo, mas me passa uma rata lembrança que é Nova Itarana a conferir. Próximo curso que tiver aqui do lado direito, vou parar para aquele cafezinho tradicional fumegante. Pessoal, já comentei desde ontem, né, que a região está precisando de chuvas, né? Desde lá Minas, né, ali de Itaubim, realmente, Teoflotone, e entre Itaubim e Teoflotone é Ponto dos Volantes, Padre Paraíso, Itambacuri. A região tá seca, né? Diferente do que está acontecendo lá na Rio Bahia, já depois do Governador Valadares, em direção lá, depois de Caratinga, sentido sul, né? Aquela região ali de Santa Bárbara do Leste, Realeza, Fervedouro, Miradouro, antes passando por São João do Manhuaçu e lá Muriaé, bem verde lá, bem verde. Diferente do cenário, já chegando no sentido contrário em Governador Valadares, que as chuvas apenas estão começando, mas de Valadares para Itaubim, passando pelo Vale do Mucuri, pelo Vale do Jequitinhonha, desde lá o Vale do Rio Verde, Governador Valadares, tá seco. E aqui na Bahia, depois aqui de Vitória da Conquista, principalmente se aproximando de Jequié, antes passando por Planalto, Poções, Manuel Vitorino, bem seco, pessoal. Temperatura ambiente ontem beirando aí os 40 graus, muito quente. E observei ontem à tarde, né, e à noite, início da noite, nuvens carregadas, o céu parcialmente encoberto como está aqui, prenunciando possíveis chuvas, que Deus as traga. Todas as vezes que eu passo por aqui eu me pergunto por que esse povoado é chamado de KM70, a ponto de ter a placa ali, KM70, povoado KM70, se aqui não é o KM70. Alguém sabe? Acesso para Irajuba, 500 metros. A placa aí, perímetro urbano do povoado KM70. E aí, pessoal, me ajudem aí? Se nós estamos na Rio Bahia, BR-116, aqui não é o KM70.
Por que então o povoado é KM-70? Alguém sabe? Rodovia também é cultura, né? Santa Inês a 40 quilômetros, Feira de Santana a 180. Então estamos bem perto de Milagres. Acredito que é uns 30 quilômetros, né? Para conferir. Sobre o KM-70, nós estamos aqui no KM-603. Lá deve ser o quê? 604, né? Então fica a dúvida, fica a pergunta: por que KM-70? Povoado, né? Parar nesse posto aí para beber um cafezinho, mas estava muito em cima aí da... Fiquei um pouco desatento, né, com relação ao custo. Com atenção total na rodovia, deixa para o próximo. E pela placa fica a 500 metros. Se for desse lado direito aqui, cafezinho. Se não, o próximo. Esquerda. Percebam que está precisando de chuvas, né?
295 Norte. Ela mesma, pessoal, Rio Bahia. Direção Feira de Santana. Hoje é 4 de novembro de 2023. Retornando de nossa viagem longa, quase 20 dias. Chegamos até o entorno de Curitiba, descendo mais um pouco. O entorno da capital paranaense, São José dos Pinhais, Campo Largo, um trechinho da BR-277, destino Ponta Grossa. Nós tivemos que abortar por conta das chuvas, né? No final de semana passado, aí, muita chuva lá em Ponta Grossa, com ventos, granizo, estragos. A gente teve que ir a partir do entorno de Curitiba, já na BR-277, com destino a Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Nós declinamos da possibilidade de fazer acontecer e realizar a etapa 3 da viagem, mas a etapa 1 Aracaju Ribeirão Preto e a etapa 2 São Paulo Curitiba e entorno foi realizada com sucesso, graças a Deus. Limite de municípios: Nova Itarana e Irajuba. Então eu comentei há pouco e acredito que é lá mesmo que teremos a 4ª praça de pedágio aí nos limites geográficos de Itarana. A 4ª praça de pedágio das 5 que existem na Rio Bahia, entre a divisa lá com Minas, né, divisa Alegre do lado mineiro, Campos Sales do lado baiano, até Feira de Santana. Então a 4ª praça de pedágio está aí à frente. Pelo que recordo, é nos limites geográficos exatamente de Nova Itarana, aqui à frente. Em seguida, Milagres, e depois de Milagres, a última praça de pedágio lá em Rafael Jambeiro, já próximo aí a Santo Estevão. Essa é a Rio Bahia gigante, uma das principais rotas de transporte de cargas no Brasil. Repetindo o jargão, a Rio Bahia sem caminhões não é a Rio Bahia.